Na página 15 a gente vai falar sobre os nomes de Deus e os decretos de Deus. Falar sobre a existência de Deus, a natureza de Deus, é falar sobre quem Deus é. Mas quando a gente fala dos nomes de Deus e os decretos de Deus, também tem a ver com o que Deus é. Porque cada nome que a Bíblia dá a Deus tem a ver com o que Ele é ou com o que Ele faz. Ou está falando de sua natureza ou de suas obras. Quando a gente diz que o nome dele é Jeová Jireh, e se Jireh tem a ver com provisão, ou a gente está falando que ele é provedor, ou está falando que ele vai fazer a provisão, ou seja, ele proverá. Então, de algum momento, ele é o que ele faz e ele faz o que ele é. De tal forma que ele não vai fazer nada que ele não seja, e ele, tudo que é, ele vai provar pelo que ele faz. Então a coisa aqui é boa, para a gente dar uma sacudida aqui nos neurônios. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, cada pessoa conhecia Deus de uma forma. Abraão conhecia o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Já Jó conhecia o Deus Altíssimo. Então, quando Moisés perguntou a Deus, quando o faraó perguntar o teu nome, quando eu chegar lá, porque depois desses 40 anos, lá tem um monte de deuses, eu estou longe já faz tempo, e eu vou dizer que um Deus mandou liberar o povo dele, que está escravo no Egito. Qual é o nome que eu vou dizer? Vai perguntar qual é o nome, porque lá no Egito o que mais tem é Deus. O piolho é Deus, a escuridão é Deus, o rio é Deus, o gafanhoto é Deus, tudo é Deus, menos o próprio Deus. E aí, Deus usou a expressão que nós chamamos hoje de Iavé. E aí a gente vai perceber que Deus vai dizer, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, como é traduzido em algumas Bíblias. Então ele vai usar a expressão, o meu nome é Iavé, que algumas Bíblias traduzem por Jeová ou Javé. O difícil de saber qual foi a expressão é porque lá só tem 4 consoantes, YH, VWH, que chamam de um pentagrama, e os judeus não usam a palavra Jeová, eles usam a palavra Adonai para poder se referir a Deus, ou os judeus messiânicos vão usar o Eterno. E aí, quando Deus está se referindo a ele, ele não está falando o Deus Todo-Poderoso como um título, ele está falando um Deus autoexistente que se revela como ele é o que ele é, e continuará sendo o que ele é, e ele vai mostrar lá no Egito quem ele é. Ele não tem rosto, mas ele age. Ele não aparece com a boca, mas ele fala. Ele não aparece com o olho, mas ele vê. Ele não aparece com o ouvido, mas ele ouve. Não dá para ver a mão dele, mas ele age, opera, ele faz acontecer. E aí a gente vai encontrar algumas palavras no Antigo Testamento que diz quem Deus é. A primeira palavra é Elohim, achou aí? Número 1. A segunda palavra é El Shaddai. A terceira é Adonai. E a quarta é Jeová. Na verdade é IHVWH, mas pegando as letras de Adonai, aí fica mais ou menos Javé ou Jeová. E aí a gente vai perceber que essa palavra Elohim, ela vai aparecer muitas vezes no Antigo Testamento como querendo falar sobre Deus no plural. Elohim, a tradução ao pé da letra é deuses, porque El é que é Deus. É tanto que El Shaddai é Deus poderoso ou todo-poderoso. Adonai quer dizer Senhor, e Jeová a gente já sabe que é aquele que sempre foi e sempre será, ou serei o que serei, ou eu sou o que sou. Então, são nomes que aparecem na Bíblia para descrever quem Deus é,
e tem a ver com a sua plenitude, a sua natureza. E aí tem alguns nomes de pessoas que tiveram experiência com Deus, dizendo: Deus é minha bandeira. Aí Jeová Nissi, olha, Deus é o meu provedor, Ele é Jeová Jirê. Olha, Deus é quem me cura, Ele é Jeová Rafá. Olha, Deus é Rossenu, Deus é Criador. E aí tem um monte de Jeová aí na página 16: Jeová Nissi, Jeová Micadeses, Jeová Eloenu, Eloeká, Eloai, Jeová Shalom, Sabaote, Roi, Jeová Eleion, Jeová Tsikenu e Jeová Samar. Todos esses aí têm um significado e a referência aonde essa palavra aparece. Então Deus é a nossa bandeira, nos santifica. Ele é teu Deus, meu Deus, nosso Deus. Ele é o Deus que envia paz. Ele é o Deus dos exércitos, ou das hostes, né? Ele é pastor altíssimo, justiça, e é aquele que está lá ou além. Isso aí é tudo no Antigo Testamento. Essas palavras tudinho aí tem a ver com a natureza de Deus, o que Ele é e o que Ele faz. Porém, nós temos também no Novo Testamento palavras que se referem a Deus. Títulos, como por exemplo a palavra Theos, de onde vem a palavra teologia. Então, Theos é a palavra Deus no grego, que corresponde a El ou Elohim no Velho Testamento. Então, quando a gente fala de Theos, a gente está falando da palavra Deus. Quando o ser humano se considera Deus, ele está se considerando um Theos. E aí nós temos também um outro termo que é Pater, que é traduzido por pai. Então esse Theos, ele é Pater. E Pater é o quê? Pai. Jesus, quando disse assim: quando orais, orareis assim, Pai. Então ele nos orienta a dirigirmos a Deus não como um senhor carrasco, dono de escravos, mas como um pai que se relaciona com o filho. Olha como é interessante. Ele não diz para a gente orar mãe, ele diz para a gente orar pai. Então você não ora a Maria, você ora ao Pai de Jesus, que é nosso Pai por adoção. E aí nós temos a expressão déspotes, que tem a ver com o lado soberano de Deus. Quando diz que Ele é soberano, tem lá a palavra déspotes. Quando diz que Ele é Senhor ou dono, tem lá a palavra Kyrios, tem aí no ponto 4. E quando diz que Ele é ungido, é Christos no grego. Então Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é um título, é dizendo que Ele é ungido. Quando a gente diz Jesus Cristo, a gente não está falando de um nome e um sobrenome, como Gil da Silva. A gente está falando de um nome e um título. Jesus é o nome, Filho é um título, Cristo é um título, Salvador é um título. Vou dar um exemplo, né? O seu nome é esposo? Não. Mas você é esposo. Sou. O seu nome é pai? Não. Não. Eu sou pai. Você é pai. O seu nome é filho? Não, eu sou filho. Mas é filho. O seu nome é Paulo? É. O seu nome é Paulo, Paulo. não é? É. Então Deus tem um nome, mas Ele tem vários títulos. Tudo que a gente está falando aqui é título. Você é esposo, você é pai, você é cidadão, você é humano. Então, essas características que a gente está falando aqui tem a ver com aquilo que você faz. Mas o que você é aponta para o seu nome. Deus tem um nome próprio, o Pai, o Filho também tem, e o Espírito Santo também tem um nome próprio. Que coisa interessante. Como é? Na aula que vem eu vou... Eu estou curioso. Que coisa boa! O que eu mais gosto é de crente curioso. Curioso sobre Deus. É. Sobre Deus. Sobre Deus. A gente que trabalha com, assim,
Pessoas católicas. A onde eu estou trabalhando, a minha pátria é católica, né? Hoje, quando eu cheguei, aí ela dizendo que fez uma promessa com uma bendita do purgatório. Aí eu fico só escutando isso. Aí ela disse, Luciana, quando você tiver uma dor, assim, você peça as almas benditas e faça a obra besta. Aí eu, tá certo. Porque na verdade, pela Bíblia, não se pode pedir a ninguém em oração. Você pode pedir a um vizinho, pode pedir a Mércia, uma coisa que o vizinho tem que a Mércia tem. Mas quando a gente fala de milagre, ação sobrenatural, a gente não pede a Pedro nem a Paulo, a Maria nem a João. Se a gente quer obedecer a Jesus, Jesus mandou orar ao Pai. Não foi a anjo nem Maria. E Maria disse lá em João capítulo 2: faça tudo o que ele vos disser. Então, se Maria mandou, obedeça a Maria. Se Jesus mandou, obedeça a Jesus. Faça tudo o que ele vos disser. O melhor de tudo é obedecer. É obedecer. Na página 16 a gente tem uma frase lá embaixo. Só um minutinho, para a gente fechar aqui com essa frase. Destes nomes todos do Ser Supremo, aprendemos que Ele é um ser eterno, imutável, autoexistente, autossuficiente, todo suficiente, e é o supremo objeto de temor, confiança, adoração e obediência. Esses nomes apontam para essa realidade de que Deus é suficiente e basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com a gente. Porém, Ele só vai contar com a gente se nós o considerarmos como digno e objeto do nosso temor, nossa confiança, nossa adoração e obediência. Nós não somos servos de Maria, nem de Paulo, nem de João. Nós somos devotos apenas de Jesus Cristo. A Ele nossa confiança, a nossa oração, que é também a nossa adoração. Diga aí, irmã. Na sua opinião, já que a Bíblia fala que a gente só deve fazer oração e pedidos a Deus, e é Deus quem realiza pela nossa fé. Essas pessoas que fazem pedidos aos santos, quando lhe é concedido, o porquê que isso acontece? Vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte: se a pessoa diz assim, Santo Expedito, me dê um emprego. Aí a pessoa vai e faz um currículo e vai lá e coloca no Cine. A pessoa, dependendo da profissão, vai trabalhar. Aí essa pessoa começou a trabalhar, ela pode agradecer ao Cine, pode agradecer à empresa que pagou e pode agradecer a Expedito. Então foi ela quem disse que Expedito deu, não é? Aí a palavra milagre na Bíblia só é chamada de milagre quando vem de Deus. Quando não vem é chamado de sinal. Aí é um sinal de que não tem Deus, independente de quem interferiu sobrenaturalmente nisso. Então tem duas crenças: ou a fé por si mesma ela obra algo extraordinário, ou tem um espírito de mentira atuando para manter a pessoa no engano. Agora, para refletir, a gente precisa fazer uma pergunta: Deus seria capaz de abençoar de forma gloriosa a vida de alguém, sabendo que a glória não seria dele? Aí é uma pergunta para a gente refletir. Deus abençoaria uma pessoa de forma sobrenatural, sabendo que essa pessoa irá lá se ajoelhar diante de uma imagem e dizer muito obrigado? Então depende muito da concepção de Deus que você tem. Se você não, Deus é muito bom, Ele vai chegar lá e vai dizer toma, toma, toma na boquinha do passarinho, e o passarinho não vai estar nem aí para ele. Não, tudo bem, a gente não vai se meter na fé de ninguém. Agora lá na frente a gente vai amadurecendo, 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 a gente pode mudar de opinião a qualquer momento. Agora tudo à luz da Escritura.
Então a gente observa que Deus, quando intervém na vida de um ímpio, é para trazer para perto e não para longe. Mas Não no é? caso, a fé ela pode operar milagres. Boa Sendo pergunta. depositada em algo mesmo que seja errado. Boa pergunta. A palavra Porque às milagre, vezes tem pessoas que são curadas, né? Realmente. a palavra milagre, você não pode dar a uma coisa que não venha de Deus. Agora, embora a gente não tenha outra palavra na língua portuguesa, a gente sempre chama de milagre aqui que o ser humano não pode acontecer. A gente chama até de milagre uma surpresa, né? Por exemplo, um irmão que faz tempo que não vem para a aula, aí você, eita, que milagre, vem, né? Ou, de repente, o pessoal no sertão faz 10 meses que não chove, de repente chove e diz, olha, milagrosamente choveu. Então, assim, a gente usa aleatoriamente essa palavra milagre. Mas a Bíblia só chama de milagre aquilo que comprovadamente foi Deus que fez. O resto é a gente que usa. A gente usa a palavra milagre. O católico, por exemplo, não usa muito essa expressão, fui abençoado. Eu recebi uma graça de Deus. Uma graça. Mas a fé pode gerar. É uma boa pergunta. Aí você vai encontrar a resposta. Não é? A pergunta é basicamente essa, né? Deus, ele fez o ser humano com poder chamado fé? Ou Deus tem o poder e se a fé estiver nele, vai acontecer? Então essas coisas a gente vai estudar. A gente não vai só afirmar e pronto. A gente precisa de base para afirmar qualquer coisa. Aí por isso que eu digo assim, boa pergunta. Porque é uma boa pergunta para a gente estudar. Não é? Aí a gente vai chegar à conclusão a partir do óbvio. Só existe um tipo de fé? A Bíblia fala de fé como um dom, né? Fala de fé como um fruto. A Bíblia fala de fé que algumas pessoas têm pedindo a Deus que cura, mas tem muita gente que foi curada que foi para o inferno, não é? Então existe a fé que cura, existe a fé que salva. Então a gente precisa entender qual é a fé que está sendo aplicada e se a fé ela tem o poder por si só de causar coisas ou fazer coisas extraordinárias. Aí a gente vai atrás de um monte de coisas, de um monte de experiências. E essas experiências estão dentro do sistema religioso. Então, por exemplo, na magia negra acontece o quê? Algumas coisas lá de magia. No catolicismo, no espiritismo, no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo, em tudo que é ismo deste mundo, acontecem coisas. Essas coisas que a mente humana não explica, chamam de milagres. E diz que vem de um espírito bom, que às vezes é chamado de Deus, às vezes é chamado de qualquer outra coisa. A pergunta é, isso é produto da fé? Está aqui a palavra fé. Isso é produto de Jesus atuando ou isso é produto do diabo atuando? Entende o que eu estou dizendo aqui? Então, se a gente jogar para a fé, Deus entregou uma arma na mão das pessoas e as pessoas fazem o que quer com essa fé. Se a gente, eu estou levando vocês a pensar, entendeu o que eu estou dizendo aqui? Agora, se tem lá uma fé e essa pessoa dirige para cá, acontece alguma coisa, dirige para lá, acontece outra. A Bíblia diz que tudo que não é em Cristo é fora dele. E se é fora dele, tem um ladrão para pegar. E quem é o ladrão que mata, rouba e destrói o relacionamento com Deus? O diabo. Satanás tem poder para realizar uma cura. Tem. Para te manter escravo da Tem. Agora, se é ele que está atuando em tudo, é um questionamento. Tem gente que vai estudar e acha que nas religiões tem um povo da fé e a fé tem um poder sobrenatural por si mesma. Tem gente que pensa assim. Inclusive Edir Macedo é um deles. Que eu li o livro O Poder Sobrenatural da Fé, O Despertar da Fé, tudo que é de fé de Edir Macedo eu li. E aí a gente vai olhar para essa realidade e vai perguntar: quem está atuando é a fé ou alguém que quer a fé daquela pessoa? E quanto mais a fé ela está produzindo algo a partir da influência desse ser,
ao ponto de o ser humano estar distante do inimigo desse ser, eu estou me referindo ao diabo. Então, se o diabo, uma observação, ele afasta Paulo de Deus, e Paulo tem tudo o que ele quer nesta vida, e Paulo se mantém firme nesta fé que lhe dá tudo o que ele quer, ao ponto de achar que não precisa de Jesus e não busca Jesus, então aquele ser ganhou. A lógica é essa, entendeu o que eu estou dizendo aqui? Se aquele ser ganhou, aí você pode dizer: eu tenho uma fé poderosa que me dá tudo que eu tenho, e viver autossuficiente como o próprio Deus para si. A minha fé é poderosa. Como diz na Universal, a minha fé é poderosa pela graça de... Aí, só que tem umas coisas curiosas tem umas coisas curiosas na Bíblia. Jesus diz: a tua fé te salvou. Não tem umas coisas curiosas? Não é? Aí quando diz a tua fé te salvou, quer dizer que é a fé que salva? Ou diz que é Jesus que salva? Jesus disse para uma pessoa que foi até ele: a tua fé. Mas qual foi o objeto da fé? Aquele que estava falando, Jesus. Então a gente precisa pegar a frase dentro do seu contexto para não fazer um pretexto errado do uso da frase. Isso aqui é o caminho para a gente chegar lá. Eu não uso muito desse tempo de dar uma resposta assim, pá, tudo prontinho. Eu entrego a farinha, a forma, a manteiga, o leite, entendeu? Os ingredientes, e tá ali o fogão e o forno para você fazer o bolo. Porque qual é o problema de algumas igrejas? É acostumar as pessoas a ter tudo pronto, sentado no ar-condicionado recebendo. As igrejas deveriam ser seminários, as congregações deveriam ser centro de treinamento de obreiro e missionário para enviar para os confins da terra. Cada crente deveria ser um missionário para bombardear Jesus para onde for, ou seja, levar Jesus como uma bomba. Mas antigamente a igreja era era de dentro para fora. Hoje em dia a igreja só diz: vinde, é de fora para dentro. Fica aqui, venha, ele está aqui, só aqui tem, em nenhum lugar tem. Receba!